Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Vamos fazer deste momento esta oportunidade onde o Senhor revela para nós o seu projeto de amor através da sua palavra, através da Escritura. Que nossos corações estejam abertos para acolher a voz do Senhor. Só Tu tens palavra de vida eterna. E nós queremos, meu irmão e minha irmã, experimentar já a palavra de Deus que nos eterniza. Deste modo, a gente pode sim nos comprometer com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Sem ouvidos atentos para saber o que nos diz o Senhor, não podemos ser fiéis ao seu projeto de amor. Por isso te convido a abrir o seu espírito e o seu coração, deixar que essa semente da palavra de Deus encontre espaço na sua vida, que ela possa germinar, crescer, produzir muitos frutos, transformando sua vida e a vida das pessoas que convivem com você. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, para contextualizar este trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, é bom que saibamos em que contexto, em que realidade entra esta perícope que nós terminamos de ouvir. Jesus apenas havia feito o anúncio da sua paixão. Jesus estava falando da sua entrega amorosa por fidelidade ao Pai e por amor a cada um de nós. Jesus diz que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos homens. Ele deveria sofrer, deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas como agem os seus discípulos diante dessa expressão de Jesus que fala da sua entrega, da sua abnegação, do seu esvaziamento, da sua morte por amor, da sua morte para nos salvar, da sua morte por fidelidade ao Pai? É interessante porque os discípulos de Jesus carregam no coração o desejo de saber quem é o maior. Muitas vezes nós também, ainda hoje, somos motivados por esse tipo de sentimento, saber quem é o melhor, quem é o maior, e às vezes criamos entre nós uma disputa por ocupar lugares de honra, lugares de distinção, lugares de privilégio. Jesus não admite esse tipo de comportamento. É este o tema do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Se Jesus, por um lado, está falando da sua entrega amorosa, da sua entrega generosa, por amor a cada um de nós, os discípulos estão discutindo para saber quem é melhor, quem é maior. Isso ainda é muito presente entre nós na comunidade, na igreja. Por isso, tomemos cuidado. Esta mensagem do Evangelho deseja provocar o nosso comportamento. Vamos, com bastante atenção, levar a sério o que nos diz o Evangelho. O trecho começa dizendo justamente isso. Houve entre eles, quem eram eles? Os discípulos de Jesus. Assim que Jesus fez o anúncio da sua paixão, houve entre os discípulos uma discussão. E qual era o motivo dessa discussão? Eles se perguntavam qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior? Não estavam discutindo sobre a necessidade de continuar a missão de Jesus.
Não estavam discutindo sobre a necessidade de deixar ser conduzidos pelo amor a ponto de entregarem suas vidas como Cristo entregou a sua vida por nós. Ao contrário, estavam discutindo em busca de lugares de poder. Quem seria o maior? Muitas vezes, muitas pessoas estão na igreja, não discutem no sentido de encontrar melhores caminhos para a realização da missão, mas às vezes criam conflitos em busca de saber quem é o maior, em busca de lugares de honra, de funções que dizem se são melhores ou maiores do que outros. Jesus não admite esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento. Tanto que o Evangelho percebe esta movimentação entre os discípulos. Diz o Evangelho: Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, afinal de contas, Jesus nos conhece por inteiro, conhece o nosso interior, é isso que diz o Evangelho, os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Jesus consegue penetrar e ver profundamente o nosso interior. O Evangelho diz que Jesus, conhecendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança, colocou-a do seu lado e lhe disse: aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Então, diante da discussão dos discípulos para saber quem é o maior, Jesus realiza este gesto. Toma uma criança, coloca do seu lado. A figura da criança é muito importante, porque a criança não é, na Bíblia, somente símbolo da humildade, da inocência. É muito mais do que isso. A criança é símbolo daqueles que, aos olhos da sociedade, não contam. Por isso, ela tem esse significado, esse simbolismo coletivo daqueles que não contam. As crianças não eram contadas naquele tempo. E Jesus vai justamente colocar uma criança e pedir aos seus discípulos para olhar para esta criança, dizendo: quem receber esta criança ou uma criança como esta, está recebendo a mim. E quem me receber, está recebendo aquele que me enviou, isto é, o Pai Eterno. Quando os discípulos estão discutindo para saber quem é o maior, o que faz Jesus? Jesus pede aos seus discípulos para olhar para aqueles que não contam, para aqueles que ninguém vê, recebê-los, porque Ele está presente nestes que não contam. É um alerta também para nós. Às vezes a gente fica disperso pelo caminho e não consegue perceber a presença de Jesus naqueles que não contam para muitos neste mundo. Neles está Jesus. Recebendo-os, recebemos o próprio Jesus. E recebendo Jesus, recebemos o próprio Pai Eterno. Portanto, tenhamos esta sensibilidade. E depois, Jesus faz esta inversão dos valores. Quem quiser ser o maior, deve se tornar o menor. Isto é, aquele que serve, aquele que se coloca a serviço das pessoas que necessitam. Então, nós, como seguidores de Jesus, este é o caminho que devemos percorrer. O caminho do serviço, o caminho do esvaziamento de qualquer tipo de orgulho e prepotência. Não seguimos Jesus em busca de cargos, funções, lugares de privilégio. Seguimos Jesus para servir, para dar a vida, para ser fiel ao projeto do Pai Eterno. Em seguida, a gente vê também uma outra atitude, um outro comportamento que é muito presente entre nós. João, um dos discípulos de Jesus, tomou a palavra e diz: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo porque ele não te segue conosco. Quantas vezes a gente também não quer criar muros de separação? Achamos que somente eu e o meu grupo podemos fazer uma experiência verdadeira de Jesus. O outro e os seus não fazem experiência verdadeira de Deus. E às vezes criamos dificuldades justamente por causa disso, porque as pessoas não são do meu grupo. Às vezes até mesmo dentro da comunidade, dentro da igreja. Pelo fato das pessoas não serem da minha pastoral, do meu movimento, eu às vezes desacredito que ela possa fazer também uma experiência profunda de Deus no grupo que ela participa. Por isso Jesus também não admite esse tipo de comportamento de quem não aceita que os outros façam o bem. Veja bem, esses estavam fazendo bem, este alguém estava fazendo bem, expulsando demônios, sinal de libertação. No entanto, queriam impedi-lo simplesmente pelo fato de não fazer parte do seu grupo. O que responde Jesus
para este comportamento de João, de não aceitar que outros também fizessem o bem em nome de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, lhe disse: não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Então não vamos criar divisão, vamos somar as nossas forças. Às vezes grupos diferentes, espiritualidades, carismas diferentes, mas juntos somos mais fortes. Por isso acolhamos este ensinamento de Jesus. Quem não é contra vós está a vosso favor. Em vez de dividir, vamos somar forças para que cresça a força do reino entre nós. Concluindo mais este momento de graça ao redor da Palavra de Deus, onde fomos iluminados pela mensagem do Evangelho, o nosso coração se renova. Nos encorajamos mais uma vez para o serviço da nossa missão, compreendendo que Jesus está presente em nosso meio. Nós queremos seguir os seus passos, acolhendo-o em nosso coração, acolhendo aqueles que neste mundo não são contados. Acolhendo também esse ensinamento do Evangelho, de que devemos somar as forças para que o reino cresça e não criar divisões entre nós. Agradeçamos ao Pai Eterno, voltando o nosso olhar à sua imagenzinha. Obrigado, Pai Eterno, por este encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus que aquece o nosso coração. Envia sobre nós a luz e a força do Teu Espírito, para que sejamos fiéis aos ensinamentos que hoje recebemos do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.